Olá! Hoje eu digo boa noite. Daqui a pouco direi bom dia. Logo mais direi boa tarde. Mas estamos nós aqui outra vez. Nós estamos igual a música do. Você pensa que nós somos embora? Nós enganamos vocês. E para fazermos esse engano, voltamos a falar do cordel. Isso é o folclore brasileiro. Mas dessa vez nós vamos falar de xilogravura e linoleogravura. Linoleogravura. São coisas que todo cordelista deve conhecer de cor e salteado, né? Mas antes de começarmos nossa palestra, nossa batuta aqui, eu queria saber se eu posso contar com você. Eu posso contar contigo. Por quê? Estamos a caminho do 1000º inscrito. E pode ser você. É muito fácil. É só clicar naquele espacinho vermelho lá, onde está inscreva-se. Clicou nele, depois dê um clique no sininho. Assim, toda vez que a gente terminar uma live, você vai receber ela já de pronta, entendeu? Eu quero deixar uma coisa para vocês informado. A maioria dessas nossas lives, é lógico que nós pesquisamos tudo, temos que pesquisar, né? A maioria delas são pesquisadas na Wikipédia, é uma enciclopédia livre, tá? Então, nós vamos começar a deixar isso aí claro, para que as pessoas perguntem, o camarada não dá a fonte, como é que não? Eu sou jornalista, então jornalista precisa de fonte e jornalista precisa dizer sim qual é a fonte. Então, eu sou escritor, Barbosa, jornalista, historiador e pesquisador. Tá bom? Então, depois de tudo isso aí, nós vamos dizer que a xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a produção da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. Já viu, né? Bateu, carimbou. É uma técnica em que se entalha na madeira com a ajuda de um instrumento cortante a figura ou forma, matriz, que se pretende imprimir, a figura ou forma que se pretende imprimir, é lógico. Após esse procedimento, usa-se um rolo de borracha embebecida em tinta, tocando só as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão em alto relevo, em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando-se a figura. Impregnado com a tinta que fica se revelando a figura. Uou! Entre suas variações do suporte, pode-se gravar em linóleo, linoleogravura ou qualquer outra superfície plana, além de variações dentro da técnica como a xilogravura de topo. O que faz a história? O que é a xilogravura? A xilogravura é de provável origem chinesa, sendo conhecida desde o século VI.
No Oriente, ela já se afirma durante a Idade Média. No século XVIII, duas inovações revolucionárias da xilografia: a chegada à Europa das gravuras japonesas coloridas, que tiveram grande influência sobre a arte do século XIX, e a técnica da gravura de topo, criada por Thomas Bewick. No final do século XVIII, Thomas Bewick teve a ideia de usar uma madeira mais dura como matriz e marcar os desenhos com o buril, instrumento usado para gravar em metal e que dava uma maior definição ao traço. Dessa maneira, Bewick diminuiu os custos de produção de livro ilustrado e abriu caminho para a produção em massa de imagens pictorescas. Mas com a invenção do processo de impressão a partir da fotografia, a xilografia passou a ser considerada uma técnica antiquada. Ah, coitada! Atualmente, ela é mais utilizada nas artes plásticas e no artesanato. Xilogravura popular brasileira. A xilografia popular é a permanência do traço medieval da cultura portuguesa transplantada para o Brasil e que se desenvolveu na literatura de cordel. Quase todos os xilógrafos populares brasileiros, principalmente no nordeste do país, provêm do cordel. Entre os mais importantes presentes no acervo da Galeria Brasileira estão Gilvan Samico, José Costa Leite, J. Borges, Amaro Francisco e José Lourenço. A linoleogravura é um processo de gravura semelhante à xilogravura, em que a imagem é recortada em linóleo e colada em uma base de madeira. O linóleo foi muito usado no século XIX para fazer pisos e passadeiras, e esse material foi utilizado pelos artistas europeus no final do século XIX para produzir gravuras. Na gravura em linóleo, o procedimento é parecido com o da xilogravura. Usa-se os mesmos instrumentos cortantes, coiva. O linóleo é mais maleável do que a madeira, permitindo um corte mais doce. E tal como na xilogravura, a tinta mais indicada é a da impressão. Dominada-se martelo agalopado. O estilo de poema criado por cordelistas e cantadores nos improvisos ou nos textos escritos. Compõe-se de uma ou mais estrofes, 10 versos decassílabos, ritmo vigoroso, com tônica nas sílabas 3, 6 e 10, 2 anapestos e um peônio de quarta. Foi Jaime Pedro Martello, francês, século XVII, que introduziu na literatura o verso 10 sílabas, que depois foi denominado martelo. Seu esquema rímico era de rimas
alternadas, sem tamanho fixos das estrofes. A partir dessa forma, o paraibano Pirauá de Lima, século XIX, criou o que hoje é conhecido como martelo agalopado. Seu esquema rítmico seguiu o esquema da décima: A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Tal esquema ainda é encontrado em quase todos os martelos agalopados compostos atualmente. O verso do martelo e do martelo agalopado é uma variedade de verso heróico, mantendo as tônicas nas posições 6 e 10, mas apresentando outra tônica na posição 3. 10 versos decassílabos, composto de dois anapestos e um peônio, 3, 6, 10. Alguns versos podem apresentar a oitava sílaba subtônica, substituindo o peônio por dois iambos, 3, 6, 8, 10. Esquema rítmico predominantemente, mas não único: A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Veja exemplo abaixo. É um poema que tem: ninguém usa o martelo que nem eu, martelo a dedão largo na ponta, do pé chato do manto que me monta, sangue bom da linhagem do plebeu, que bocage e rebelo jamais leu, mas que tira casquinha de um coitado, quem com requinte capaz de ser contado. Quem foi rei nunca perde a majestade, e eu que sou também, sou súdito de Sade, virei rei de martelo agalopado. Então, aí você vê que são as finais: A, B, B, A, C, C, D, D, C. O galope à beira-mar. O galope à beira-mar foi criado pelo repentista cearense José Pretinho. Conta-se que ele, após perder um duelo em martelo galopado, foi retirar-se à beira-mar e ali, vendo e ouvindo o murmúrio, imaginou o som de um galope e fez os versos de 11 sílabas em decassílabos, com a mesma estrutura da décima estrofe de 10 versos. Manteve o esquema rítmico A, B, B, A, C, C, D, D, C, usual no martelo agalopado. O galope à beira-mar é formado por uma ou mais estrofes de 10 versos em docassílabo, com o ritmo da detônica nas posições 2, 5, 8 e 11, ou seja, 1 iambo e 3 anapestos. Uma exigência no galope à beira-mar é que o último verso sempre termine com a palavra mar, no mínimo sendo preferível terminar com galope à beira-mar. Que é iambo? Iambo disse da forma composta em versos greco-latino, em que uma unidade de tempo breve é seguida de outra longa. Poético, pemétrico. E anapesto. Anapesto é pé de verso grego ou latino composto de
duas sílabas breves e uma longa, do grego anapaestos versus anapesticos, pelo latim anapaiut intem. Infopédia, dicionário, Porto Editora. Essa aqui nós não achamos lá na Wikipédia. Então, o Infopédio, que é o dicionário Porto Editora, nos forneceu. E a origem de tudo isso aqui é da Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Tá legal? Anice ou peônio. Pode ser peônio ou peônio. Foi um escultor nascido em Mende, na Macedônia, ativo no final do século V a.C. A única obra remanescente que lhe pode ser atribuída com segurança é uma nice descoberta em Olímpia, datando de 420 a.C., de acordo com a inscrição na base, ela foi dedicada pelo povo de Messeia e Naupacto, depois de uma vitória em um conflito não mencionado, mas identificado como possivelmente sendo a Batalha de Esfatéria. Bom, aqui nós temos mais um exemplo do decassílabo também, mas acho que nós já falamos muito desse do decassílabo, né? E aquilo que nós falamos. O cordelista tem que entender muito, inclusive, essa sigla ABBAACCDDC. O que quer dizer? Isso aí são as finais. A letra A, ou seria lá A, o alfabeto ou o numeral. Tanto faz, pode enumerar. Esse exemplo aqui que nós temos é o cordel à beira-mar. Cantor das coivaras queimando o horizonte das brancas raízes expostas à lua, da pedra alvejada, da laje tão nua, guardando o silêncio da noite no monte, cantor de lamento de água da fonte, que nasceu ao açude e lá fica a teimar, com o sol e com o vento até se findar. No último adejo de asa serdenta, que busca salvar-se na morte e inventa cantigas de adeuses na beira do mar. Cantiga do galope à beira-mar, entendeu? Então, o nosso poeta, ele diz que pelo menos a última palavra seja mar, ou então que ela se termine à beira-mar. E então temos mais essa aí. Então, para você que nos tolerou até agora, nosso agradecimento. Espero que goste. Logo, logo voltaremos com outras palavras malucas assim, dentro do cordel, porque, olha, não sou cordelista, mas dentro das pesquisas, o que a gente puder informar, nós vamos informando. E para você que gosta muito do cordel, tire alguma coisa dessa aí, faça um belo cordel, inclusive um galope à beira-mar. Nos mande, por favor, fala que você ouviu da nossa live, né? Curtiu a nossa live e curtiu o galope à beira-mar. Por isso está nos enviando. Ficaremos muito gratos. Pode ser? Então eu conto com você. Conto com você para fazer o galope à beira-mar
e conto com você também para dar o clique lá, né? E se garantir para que nossas lives cheguem até você. Clique-se lá no inscreva, clica no sininho e aí então as lives chegarão direto até você. Assim que terminar aqui, beleza? Logo em seguida teremos mais coisas sobre o cordel. Boas rimas. É a única coisa que nós podemos dizer, né? Dentro desse imbróglio todo. Espero que você tenha aproveitado bastante isso aí e procure estudar bastante, porque essa coisa aqui é bem complexo. Tá ok? Então, até a nossa próxima live. Fui!